Olá, prazer, meu nome é Ariadne Guimarães, eu trabalho como Relações Institucionais da Casa Hunter e vamos dando aí prosseguimento a uma série de conversas rápidas, mas com pessoas que a gente admira muito, especialistas, falando de imunização e doenças raras. Hoje, o meu convidado é um convidado para lá de especial, o Dr. Antônio Condino Neto. Para quem não conhece, Dr. Condino é presidente do Departamento de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, uma pessoa a quem a gente admira muito, que está presente aí como em várias sociedades, não só nacionais, internacionais, na discussão da imunologia. Prazer recebê-lo, doutor Antônio. Boa tarde, muito obrigado, Ariadne, pela oportunidade de abordar esse tema tão relevante para os nossos pacientes. Perfeito. Então, vamos começar essa conversa falando de um tema que eu acho da maior relevância. Doutor, nos últimos anos, em decorrência aí, muita da pandemia e também, infelizmente, de um movimento antivacina, né, a gente observou uma redução da adesão das pessoas, aquilo que já existia no Brasil há muito tempo, né, que era uma cultura de imunização. Eu queria saber do senhor, como o senhor avalia esse movimento, que foi um momento bem dramático, e se a gente já está começando a ter sinais de reversão desse quadro com o aumento da adesão das pessoas à imunização. Ariadne, infelizmente, não. De uma maneira geral, há um movimento anti-vax muito forte no mundo todo. As pessoas vão ficando cada vez mais avessas a tomar vacina. E esse movimento ganhou força durante a pandemia. E, infelizmente, mesmo ao término da pandemia, isso não foi revertido. Mesmo aqui no Brasil, que sempre foi um país de uma cultura muito amigável para vacinas, houve uma queda assim, no ritmo das imunizações. E, portanto, nós temos que ser muito firmes em insistir na pauta da educação continuada para a sociedade civil, para os médicos, profissionais de saúde, da relevância, né, de manter a carteira de vacina em dia, tudo aquilo que é recomendado para a sua respectiva faixa de idade. Perfeito, o senhor acabou tocando num assunto tão importante que eu não vou deixar passar. O senhor falou não só num processo de conscientização do paciente, da família, enfim, mas também dos médicos, né? A gente está falando dos profissionais de saúde. Como a gente pode aumentar esse trabalho junto aos médicos? Porque a gente sabe que o pediatra está mais acostumado ao tema. Só que esse não é um tema só de pediatras, não é, doutor? De médicos de uma maneira geral. Eu vou te contar, Ariadne, que foi uma experiência extremamente desgastante durante a pandemia, né, por todos os motivos que a gente já sabe. Mas, assim, com muita tristeza, eu acompanhei um número muito grande de médicos que fizeram campanha anti-vax para o Covid e propaganda de tratamentos ineficazes, né, com aqueles medicamentos que a gente já sabe quais são. Até nesta semana mesmo, há 3 dias atrás, à noite, eu recebo telefonema de um colega médico com 38 anos de formado, cuja filha teve Covid e quase morreu. Ele também teve Covid e foi internado. Ele, para me perguntar o que eu achava da nova vacina bivalente, se deveria tomar ou não, devido aos riscos de efeitos colaterais. Eu fiquei me perguntando, Ariadne, assim, é tão chocante. Não é possível, essa pessoa faltou em muitas aulas do curso de medicina. Ela faltou na aula de imunologia, ela faltou na aula de infectologia, ela faltou na aula de virologia, faltou na aula de vacinas.
assim, é um buraco negro na formação dos profissionais de saúde. Por isso eu mencionei a educação continuada. Eu acho que nós temos, né, com argumentos que sejam inteligíveis para a população, de uma maneira geral, explicar de uma maneira muito simples como funcionam as vacinas e o que elas fazem, e na classe médica, realmente, pegar a turma nova, quando eles ainda são estudantes, precisa rever as grades disciplinares, né, e colocar esse assunto em evidência durante a graduação, para a gente começar a soltar novas gerações de médicos com uma cabeça mais saudável com relação a vacinas, e fazer programa de educação continuada e obrigatória para os médicos que já são formados. É inadmissível escutar esse tipo de pergunta de alguém que tem um diploma de médico e um CRM positivo. É vergonhoso. Doutor, o senhor acabou entrando aí num dos pontos que eu selecionei para a gente conversar, que eu considero essencial. A gente olha muito para a questão da imunização como um direito, e está correto. Só que existe uma contrapartida desse tema, que é o dever. Existe um dever social associado à imunização. Vacinar não é só um direito, é também um dever, né? E aí eu queria discutir com o senhor dessa questão de como trabalhar, a gente falou dos médicos, é um trabalho constante de informação, mas como também envolver outros órgãos da sociedade nessa conscientização, mas também de exercício de dever civil, né, da imunização. A escola é um bom caminho, a mobilização talvez do Congresso. Como é que o senhor vê essa parte política da imunização? Bom, Freud falava que tem três coisas impossíveis, que é a educação, a psicanálise e a política. A gente acabou de falar sobre o problema de educação médica continuada, agora você trouxe o assunto da política. Logo mais, hoje, eu vou participar de uma reunião a respeito da PEC 20 para tratar dos assuntos de coleta de plasma no Brasil. Ninguém olha para a necessidade da coleta de plasma e da falta de medicamentos, todo mundo olha para a questão de paga ou não paga para doar plasma, e não cai a ficha que nós já pagamos, e pagamos muito caro pelo plasma importado. Então, as pessoas perdem o foco. Nesse caso, nós temos que reformular tudo, e a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelo verbo. Então, a primeira coisa é educar corretamente os médicos formados e os que estão por se formar, e para que eles espontaneamente deem um exemplo, e com isso, né, poucas palavras bastam. Então, em termos de política, a classe política, olha, Ariadne, eu diria que eu acho que eu vou concordar com o Freud, é impossível. Não podemos desistir, doutor, não podemos desistir. Passado esse tema difícil da questão política envolvendo a imunização, eu queria conversar com o senhor sobre inovações em vacina. Parece que não, mas existem muitas novidades em imunização, com relação não só à proteção, mas também até uma formação da utilização, perdão, das próprias vacinas como um componente para identificar patologias. A gente estava conversando com uma outra médica sobre isso. O que o senhor traz para nós em termos de inovação nesse mundo da imunização? Com o desenvolvimento da biotecnologia, as vacinas elas estão tomando um caráter cada vez mais avançado do ponto de vista de estrutura molecular para definir a imunogenicidade
que resulta numa maior eficácia, segurança e especificidade. Eu vou fazer uma comparação. Vacina BCG é uma vacina para tuberculose que foi inventada na mudança do século XIX para o século XX. Ela é feita com o bacilo da tuberculose bovina atenuada. E daí, por exemplo, com a vacina que acabou de ser lançada, uma vacina para herpes zoster, sintética recombinante de alta eficácia e segurança. Então, nós estamos falando de gerações de vacinas absolutamente diferentes, muito diferentes, não dá nem para comparar. Cada vez que os processos de modernidade são aplicados na construção molecular de novas vacinas, nós vamos ter produtos melhores, mais específicos, mais eficazes e mais seguros. E eu torço para que esse movimento caminhe cada vez mais rápido. O senhor acabou de falando um tema super importante, né? Tem tantas coisas novas rodando nesse exato momento. E aí, eu vou citar agora exemplo prático para você. Opa, por favor. Nós estamos falando de doença rara, né? Uhum. A área de imunologia tem catalogada já para mais de 500 doenças monogênicas que resultam em imunodeficiências primárias ou, mais modernamente, os erros inatos da imunidade. Existem restrições, sim, para esses pacientes raros. Eu não posso aplicar num paciente que tenha problemas da imunidade adaptativa, aqueles que afetam os linfócitos T e os linfócitos B, produtores de anticorpos, por exemplo, eu não posso aplicar nesses pacientes vacinas de componentes vivos atenuados. Eu não posso dar vacina de sarampo, cachumba, rubéola, não pode dar vacina de febre amarela, não pode dar vacina, essa daí da tuberculose. Por quê? Porque os pacientes são tão imunodeficientes que, se eles tomarem a vacina vira a própria doença. Né? Então, esses pacientes requerem as vacinas modernas sintéticas recombinantes, que não tem nenhum micro-organismo vivo lá dentro. São somente componentes, fragmentos moleculares do vírus ou da bactéria em questão, que serão utilizadas para imunizar o paciente. Dependendo do defeito imunológico, a resposta vai variar muito. Né? Para os pacientes que têm defeitos de células T e B, a resposta vacinal vai ser limitada, sim, mas melhor do que não dar nada. Contudo, esses pacientes recebem tratamentos, como, por exemplo, a terapia de reposição de imunoglobulinas, ou eles podem ser encaminhados para transplante de medula e futuramente para terapia gênica. Então, a terapia de reposição de imunoglobulina, sem dúvida, ajuda muito a proporcionar aqueles anticorpos que o paciente não consegue fazer por razões genéticas. Uhum. Então, se você dá uma vacina sintética recombinante, que é segura, que não vai causar infecção nesse paciente, e segue com a terapia de reposição de imunoglobulinas, nós conseguimos proporcionar, sim, um nível de proteção satisfatório para eles. Existem também outros produtos que são consideradas formas de imunização passiva. Eu vou citar um produto aqui, um anticorpo monoclonal bem conhecido, que é o pavlizumab, contra vírus sincicial respiratório. Então, é um anticorpo monoclonal que neutraliza o vírus sincicial respiratório. É um soro, entre aspas, antivírus sincicial respiratório. Um medicamento é um anticorpo monoclonal. Então, a gente também precisa continuar nessa linha de pesquisa e desenvolvimento de anticorpos monoclonais, os chamados soros, entre aspas, sintéticos, que propiciem imunidade passiva para os nossos pacientes com imunodeficiência primária. Porque com isso nós conseguimos dar um nível de segurança
para permitir a inserção desses indivíduos na sociedade. E, por sua vez, continuar ampliando os centros de transplante no Brasil. Veja, nós vivemos a era agora da ampliação da triagem neonatal, cada vez mais nós vamos achar crianças com imunodeficiências primárias. Na cidade de São Paulo, no trabalho em conjunto com o Instituto Jô Clemente, né, e o Laboratório Imunogênico, nós identificamos aí, numa análise de aproximadamente 200 mil crianças, desde que isso foi implantado na cidade de São Paulo, nós encontramos 7 casos de SCID, imunodeficiência grave combinada. Essas crianças foram transplantadas, né? Então foram vidas salvas. Encontramos um caso de leucemia congênita e um caso de agama-globulinemia, indicando uma alta prevalência dessas doenças no nosso meio e a demanda de soluções. Nós temos que ampliar os centros de transplante no Brasil e necessitamos urgente mudar a lei que permita captar plasma no Brasil para que a gente consiga produzir as imunoglobulinas para tratar esses pacientes. O modelo atualmente do plasma, como excedente da doação de sangue, tecnicamente não supre mais nossas demandas. Aumentou muito o consumo desse tipo de medicamento. Então, nós temos que mudar. Por quê? Porque a plasmaferese permite uma captação muito maior, que é a matéria-prima para fazer esses medicamentos. Mas, como eu estava falando com você, as pessoas se perdem na discussão se vai ou não vai pagar o doador. Isso é o menos relevante. O que a gente precisa provar é um meio adicional de captação de matéria-prima para poder fazer o medicamento. É isso que interessa. Se vai pagar ou não, gente, é bobagem discutir isso neste momento, porque a gente já paga, e paga muito caro pelo plasma estrangeiro. Então, o senhor trazendo não faz sentido. Um tema que tem uma relação direta com o que a gente está discutindo aqui, essa necessidade da discussão das políticas públicas de uma maneira mais eficaz, né, doutor, e mais assertiva. Vamos direto ao assunto. Doutor, a gente está, parece brincadeira, mas já quase se aproximando aí do final dessa conversa rápida, mas super, super, super importante, e eu gostaria muito que o senhor pudesse deixar para quem está nos assistindo, quem é uma pessoa com doença rara ou que é o cuidador de uma pessoa com doença rara, sobre a importância da imunização. Né? Se eu puder deixar essa mensagem, é de grande valor para nós. Eu vou colocar assim, as imunizações são importantes para todas as pessoas, saudáveis ou doentes. Para os cuidadores dessas pessoas e com relação aos pacientes com doenças raras, aqueles com doenças imunológicas, eles têm requerimentos específicos. E isso deve ser verificado com o médico imunologista que vai fazer o plano de imunização específico para aquele paciente com imunodeficiência. Com relação às outras doenças metabólicas, doenças mitocondriais, né, daí por diante, eles também têm requerimentos específicos. Isso deve ser discutido com o geneticista, com o pediatra, com o endocrinologista, com o neurologista, e o plano de imunização ser fielmente cumprido. Então, vacinar é um ato de amor, é um ato de respeito, é um ato de cidadania. Nós temos que contribuir para esse cinturão de segurança na nossa sociedade, e somente assim nós conseguimos o controle de doenças que são endêmicas e que produzem efeitos nefastos na saúde das pessoas, nefastos sobre a economia, né? Pessoas doentes que se sequelam, um alto custo social, sofrimento, perda de qualidade de vida, para doenças que podem ser prevenidas, né? Não faz sentido deixar passar a oportunidade de se utilizarem produtos que têm sua eficácia e segurança comprovadas para prevenir doenças que são muito graves. Então, eu espero que
nós possamos colaborar de uma maneira cada vez mais intensa neste projeto de educação, dando exemplo para que as pessoas esqueçam dessa história do movimento anti-vax, porque isso tem trazido realmente muito problema para a nossa sociedade. Muito obrigada, doutor Antônio Condino Neto. Uma honra, como eu disse, e volto a repetir, ter a sua presença aqui na Casa Hunter. Um abraço. Uma boa tarde, muito obrigado.